Salve, salve família! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Outra Dica. Olha, o programa de hoje é um programa muito especial para mim. Estou aqui com um convidado muito especial. E pronto, mas antes de eu apresentar quem é esse meu convidado, quero vos pedir, por favor, subscrevam no canal, deixem os vossos likes, deixem os vossos comentários, porque isso nos ajuda a crescer bastante. Olha, o meu convidado de hoje, ele veio aqui, né, e temos muitos assuntos que nós precisamos falar. É um homem de Deus. Estamos aqui para fazer aquilo que é uma análise de como está o Evangelho a nível nacional. Nesse caso, quando eu falo nacional, estou a falar do Evangelho em Angola e o Evangelho além fronteiras. É um homem de Deus, é o fundador da casa Remanescente. Então vocês já sabem de quem se trata. Senhoras e senhores, com vocês, Reginaldo Nicolau. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos. Dizer que é um prazer, uma honra estar aqui na vossa presença, vos servindo através do Evangelho da pessoa de Jesus Cristo Nazareno. E uma correção, não sou apenas fundador, né? Sou cofundador com o pastor Newton Petrova, que é meu pai na fé. E estamos aqui para dar o nosso melhor. Amém? Amém, amém. Glórias a Deus. Boa família. Vamos já aproveitar, subscrever o canal, deixem muitos comentários. Eu sei que às vezes ao ver o vídeo nós acabamos por esquecer, mas isso faz toda a diferença. Deixa aí um comentário, porque quando você comenta, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante, então faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. Então, se você deixar o teu like, se você comentar, já estás a contribuir para aquilo que é a propagação do Evangelho. Bom, Reginaldo, estamos aqui hoje, né? Temos muito assunto para conversar e eu até, de tanto assunto que eu tenho, fico assim meio perdido se vamos começar de onde. Mas o que eu queria saber nesse momento, o que é que tu tens feito, onde é que tu tens congregado, como é que tem sido a pregação do Evangelho, como é que tu tens feito a obra nos últimos dias? Nos últimos dias, como cofundador da Casa Remanescente, por não termos um espaço físico, os nossos cultos têm sido de modo online, no WhatsApp, com o pessoal de Moçambique, com o pessoal da Angola. Houve um tempo que tinha algum pessoal do Brasil também. Espaço físico ainda não há, mas estamos a trabalhar para isso. As pregações temos visto no Facebook, na conta Peregrino em Terra Estrangeira, no TikTok, Grupo Remanescente, e via WhatsApp. Depois podes deixar o contato. Amém, amém. E a comunidade remanescente é muito grande? Como é que é em termos de números? A comunidade remanescente não é uma comunidade que nasce hoje ou agora, ou nos nossos dias. A comunidade remanescente existe desde antes da fundação do mundo. Como Paulo vai dizer no primeiro capítulo de Efésios, que fomos eleitos nele quem? Cristo, antes da fundação do mundo. Qual é a visão da comunidade remanescente? É a mesma visão de igreja, só que é uma igreja orgânica. Não é uma igreja fechada em quatro paredes, é uma igreja que se move para além disso. Okay. Então, eu não sou muito apologista de dizer, olha, a nossa igreja começou no dia X. Não, a igreja existe. Foi predestinada para isso, é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo e não é de hoje. Ok, mas quando eu faço essa pergunta, eu quero saber mais ou menos porque no sentido de união, das pessoas terem que se reunir. Óbvio que teve um início, né? Um dia que alguém decidiu, olha, vamos nos reunir todos em prol desse objetivo. Certo. É mais ou menos isso que eu quero perceber. Já disseste que és cofundador, né? Porque tem o pastor Nilton. Então quero mais ou menos perceber a partir de que momento é que começou a ter essas reuniões na internet, como é que isso foi? As reuniões não começaram na internet, começaram de maneira presencial. Eu vou partilhar um pouco do testemunho, ok? Houve uma época em que eu e o pastor Newton frequentamos a mesma igreja e houve alguma desavença por parte de questões teológicas.
conflitos que há em toda a parte, em todas as igrejas, existem muitos debates, outros são arminianos, outros são calvinistas, desse jeito. Houve uma época em que eu trouxe uma pregação, aquilo não era leite, era carne, era alimento sólido demais para quem estava a me ouvir. Ok, falava mais ou menos sobre o que agora. A noiva, o tema da pregação era uma pergunta. Você é a noiva, a igreja ou a prostituta? E que não é um termo ofensivo, é do dicionário. E encontramos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 17, né? A grande Babilônia, a mãe de todas as prostitutas da terra. Exato. Então usei isso para enfatizar se você é parte do corpo de Cristo, igreja, ou você é parte da grande Babilônia, a prostituta. Mas a expressão que usaste na igreja, qual foi? Era isso, eu expliquei a prostituta. Calma, vais compreender. Exato. Para que não houvesse escândalo desde o princípio. Não sei quem acompanhou a última pregação que eu fiz a última pregação do ano, que eu expliquei basicamente a respeito da igreja nos dias do Império Romano, aquela aliança, aquele pacto. Aí surge a grande Babilônia, né? Nós chamamos o Vaticano e tal, que é o centro da religião no mundo todo e o centro do poder político América. Tem essas duas asas, tanto social como espiritual. Então eu enfatizei isso, expliquei isso. Só que, mano, para quem está sentado lá no banco e tem uma vida não aceitável fora da igreja, começa a sentir como se aquele termo era para ofender alguém. Estás a compreender? E depois, fui chamado de falso profeta. Já me chamaram de anticristo. Tu és o anticristo, em algum lugar. Sim, olha, esse é o anticristo. Já me chamaram de controlador de mentes, manipulador de mentes. Olha, naquela época eu entrei em depressão, porque aquilo não atingiu só a mim, atingiu 2 filhos na fé que eu gerei, que são meus familiares, são meninos de 15, 14 anos e que estavam a caminhar bem. Depois daquela situação, foi como se tudo que eu edifiquei por intermédio da palavra, da oração, dos jejuns que eu fiz com aquelas crianças, subíamos monte e tal, caminhávamos, tudo em conformidade com a palavra de Deus. Tudo que eu edifiquei foi como se foi reduzido a nada, por causa daquele escândalo, porque não tinha uma estrutura suficiente para lidar com aquilo. Nessa mesma época, havia uma miúda no Zango 8000, a Aurora, serva do Senhor. Olá, Aurora, que estava a passar necessidades. Alguém me apresenta a Aurora. Nessa época das confusões, eu apresento a Aurora no pastor Newton. E a Aurora era o nosso elo de ligação. Eu, a Aurora, o Pedro, a Larissa, o Daniel, a Edna. Então, o remanescente começou aí. Nas nossas reuniões, em oração, através da partilha da palavra, recebíamos visões, recebíamos testificações, e aí surge a casa remanescente, basicamente nessa época. Então não começou online, não. Sim. Online foi 1 ano depois. Começou no físico, só que através das circunstâncias da vida eu vim para cá, né? O pastor Newton está lá com o pessoal, e no próximo final de semana vamos ter nosso primeiro culto físico, né? Pronto, desde que criamos a plataforma digital, né? Agora só uma curiosidade, né? Já foste expulso da igreja quantas vezes? Faça essa pergunta porque eu convivo contigo, né? Eu sei que tu és uma pessoa que tem uma personalidade muito forte. Certo. Até me faz lembrar muito João Batista. Né? A tua pregação não é muito, conforme dizem, de sicariano. É aquele que chega e chama raça de víboras. Por exemplo, a ilustração que deste da noiva e a prostituta. Certo. Já alguma vez foste mal interpretado por pregar mensagens desse gênero? A maior parte das vezes. Para não dizer sempre. Para não dizer sempre. O que acontece? Ser expulso da igreja, não.
Nunca foi tipo, sai da igreja, não te quero. Não, isso nunca aconteceu. Geralmente, eu sou uma pessoa que vê problemas maiores através dos micros. Estás a ver? Quando eu compreendo, não, está a começar a surgir essa situação. Se isso continuar assim, vamos parar até aí. Eu chego na pessoa, olha, se eu te magoei, desculpa e tal, e faço o meu caminho. Sempre foi assim. Eu sou uma pessoa frontal, é característico meu. Mas ser expulso da igreja, não. Mas agora, geralmente por causa da verdade. Sim. Geralmente por causa da verdade e da justiça. É, basicamente. Exato. E falando um pouco, né, tocando nesse lado, recentemente tu estiveste na igreja Levitas de Cristo, fazias parte do corpo e tudo mais. E pronto, chegou a informação, né, às pessoas, e nós sabemos que quando as informações chegam através de terceiros, ela chega já meio distorcida. Certo. Então nós gostaríamos de saber que, tipo, em primeira mão, né, saber o que aconteceu realmente para que já não estás a fazer parte da igreja Levitas de Cristo. Certo. Pastor Paulo Figueiredo. E aproveita também dizer como é que está a tua relação atualmente com o Pastor Paulo Figueiredo. Certo. Ainda bem que falamos do remanescente antes de falarmos da igreja Levitas de Cristo. O que muita gente não sabe é que, estando na igreja Levitas de Cristo, eu já fazia parte do remanescente. Porque o remanescente, apesar de ser uma igreja orgânica, aparece como uma agência missionária. Okay? É uma agência missionária. Então, eu estava servindo o remanescente e a igreja Levitas de Cristo ao mesmo tempo. Mas eu não sou o fundador da igreja Levitas de Cristo. Tenho que submeter a uma autoridade. E assim como em todo lugar e em todas as áreas da vida, há coisas que a gente vai de acordo, como coisas que a gente não vai de acordo, né? E eram por questões doutrinárias, né? Eu já vi situações de pessoas que entraram em igrejas, não concordaram com uma ou outra coisa, saíram da igreja e levaram um povo a dizer que aquele pastor é falso. Estás a ver? E muitas das vezes, quando a gente sabe separar as coisas, você pode ser confrontado com esse tipo de pensamento. E eu começo a ver as coisas de longe. Ou isso poderia acontecer comigo, porque eu sou homem, sou corruptível, ou eu poderia estar sendo interpretado dessa maneira. Estás a compreender? Então, para manter o meu bom relacionamento com alguém que cá me recebeu, me ajudou desde o princípio, eu tenho como um pai, ainda hoje falamos com o pastor Paulo Figueiredo, então eu preferi sair, porque existem relacionamentos que são saudáveis à distância e não por perto. Ok, mas ouviu-se rumores, né? Eu, por exemplo, estive na igreja Levitas de Cristo em Castelo Branco. Certo. E diziam que o irmão Reginaldo saiu da igreja porque foi para a disciplina, engravidou uma irmã ali como é que é? Esqueci o nome, na igreja do Carregado. E pronto, as pessoas vieram me perguntar, sabiam que eu sou uma pessoa muito próxima a ti. E perguntaram, amor, qual é a irmã que o irmão Reginaldo engravidou? Isso condiz com a verdade. Ai, Deus. Estou muito aborrecido. Deus, mas assim, família, não é verdade. Não é verdade. É óbvio que eu sou homem. Não estou a dizer que isso é impossível de acontecer. O irmão Reginaldo apaixonou-se por alguém. E se apaixonasse não seria pecado. O irmão Reginaldo esteve num relacionamento com uma irmã. Desde que está dentro dos padrões bíblicos não seria pecado. É só para não me verem como alguém de ferro, ok? Meramente humano. Agora, essa afirmação não é verdadeira. E para além disso não é positiva. Porque é dessas fofocas que começam a surgir as calúnias. E nessas calúnias pode haver blasfema contra o Espírito Santo. E esse pecado, a Bíblia diz que não tem perdão. Não tem perdão nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Então tenha muito cuidado quando se trata do homem de Deus. O que você ouve e o que você fala a respeito. Agora, eu posso te declarar claramente que isso não é um problema da Igreja Levita de Cristo do Carregado. O pastor Paulo não sai por aí falando da vida das pessoas, manchando o caráter das pessoas através de palavra.
de modo algum. Agora, não só na Igreja Levita de Cristo Carregado, como em todas as igrejas físicas congregacionais, nós temos muitos problemas do gênero. E isso é algo que, em maior parte das igrejas, a liderança não consegue lidar. Fofoca é algo que deixa cair ministério. Sede de poder é algo que deixa cair ministério. Sede de reconhecimento, tanto por parte das ovelhas no corpo, como no mundo todo, deixam cair ministérios. Podem ser ministérios que fisicamente vão crescer, mas que espiritualmente já estão mortos. Bom, falaste um pouco sobre problemas doutrinários, né? Sim. Vou tocar num ponto que eu não tocaria se não fosse um ponto público, né? Porque aquilo que vocês filmaram, veio para as redes sociais e nós todos vimos. Sim. Que era um momento que vocês estavam a ter um debate lá na casa da missionária Nazaré. Sim. E falavam sobre o dízimo, né? Sobre, pronto, teve um irmão lá que fez e desfez e deste o teu dízimo, mas tipo, não sentiste que aquilo que tu fizeste é errado, né? Eu queria perceber mais ou menos aqui qual é a tua visão sobre o dízimo, como é que se deve dar, como é que se não, mais ou menos por aí. Certo. As pessoas cometem um erro ao pensar que deve-se dizimar para prosperar. Erro. Isso é doutrina de demônio. Dízimo não leva ninguém a prosperar. Ok? Agora, o dízimo, a oferta do dízimo é um ato de fé. Antes que Deus estabelecesse isso como um princípio em Israel, evidenciando no livro de Malaquias, Abraão já faz isso com Melquisedeque. Depois de derrotar, acho que 5 reis, né? Tirando Ló do cativeiro, quando Ló vivia em Sodoma e Gomorra, antes da destruição da cidade, Abraão faz esse ato de fé. Esse ato de fé é que pode levar Deus a te prosperar, vendo a justiça que habita no teu coração. Outra coisa que pode levar alguém a prosperar, honrar pai e mãe. Outra coisa que pode fazer alguém prosperar, atos de caridade. Isso também faz prosperar. Agora, dízimo, o que é dízimo? É você pegar a 10ª parte do teu salário, que biblicamente pode ser considerado como um todo, ou teologicamente, e você dá, é como que uma devolução ou uma retribuição de gratidão, em gratidão, daquilo que Deus concedeu às tuas mãos. Okay. Você não dizima pelo que você fez, você dizima para garantir o que há de vir. Okay. Estás a ver? Mas as pessoas têm essa mentalidade. E muitas pessoas pensam que a vida espiritual delas está estática, equilibrada, ou em condições, porque dizima. Quando o evangelho é sobre raiz, não apenas sobre frutos. O dízimo é uma questão do que frutifica, não uma questão do que foi semeado. O que se foi semeado é o fundamento da nossa fé. No capítulo 6 de Hebreus, a partir dos primeiros versículos, o autor aos Hebreus começa a dizer: olha, já não há necessidade de lançarmos o fundamento dos primeiros ensinamentos, que são o arrependimento, a fé, imposição de mão, os batismos e a doutrina do dia do Senhor, ou do juízo de Deus. Toda cristandade, toda fé cristã cresce nisso. Cresce na fé, cresce no arrependimento, cresce na imposição de mão e cresce na doutrina do dia do julgamento. Estamos a compreender? Nós vemos isso nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, quando Paulo diz que nós andamos de fé em fé, de glória em glória, a respeito do arrependimento. Tem um arrependimento das obras quando estávamos no mundo, mas também existe o arrependimento no entendimento. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede renovados através do vosso entendimento, é alguma coisa assim. Então, existem níveis e graus de arrependimento na vida de alguém. Nós nos arrependemos dia após dia, por isso é que estamos a ser aperfeiçoados. Quanto à imposição de mão, pode ser na autoridade do poder de Deus, na separação para o ministério, como vimos no capítulo 9 de Atos, 13 de Atos, quando o Espírito Santo vai dizer: separai para mim Paulo e Barnabé para as obras que eu lhes tenho enviado. No livro de Gênesis, Jacó troca as mãos, à direita para Efraim, que é o menor,
à esquerda para Manassés, mas estavam a colocar uma nova primogenitura nessa linhagem, retirando Rubem, né? E sendo enxertado Efraim e Manassés, que são os filhos de José. Ele vai dizer, olha, esses serão para mim como Rubem, e o segundo filho, como esqueci o nome. E os próximos que nascerem de ti, José, serão teus. Só foram essas as palavras de Jacó. Então, a nossa fé, a sã doutrina cresce dentro desse padrão. Fora disso, saem as heresias, saem os escândalos. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer, não vamos além do que está escrito. O que está escrito foi fundamentado. E o fundamento lançado é Cristo. A respeito do dízimo, capítulo 15 de Mateus. Os fariseus chegam até aos discípulos, ou a Cristo, né? Olha, os teus discípulos comem sem lavar as mãos. Jesus olha para eles e diz, olha, vocês são hipócritas. Isso não é um mandamento de Deus. Isso é uma tradição vossa. Vocês dizem que se vocês pegarem a vossa oferta, ou melhor, todo o dinheiro que vocês têm, e ofertarem para a igreja, podem dizer ao pai e à mãe, olha, nós estamos livres do dever que nós temos de vos honrar, porque o que temos, demos para o templo. Agora você me responde, de Mauro, é saudável alguém honrar o templo e não honrar os pais? Quando um dos mandamentos, ou melhor, o primeiro mandamento com promessa é honrar o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias na terra sejam acrescentados. O apóstolo Paulo vai dizer que esse é o primeiro mandamento com uma promessa. Não é saudável. Você tens o dízimo, e dá dízimo na igreja e deixa teus pais a passar fome. Isso não é de Deus. Ok. E se a pessoa tiver, por exemplo, possibilidade de fazer apenas uma das duas, entre dizimar ou dar aos pais ou alguém que tiver a passar a necessidade, qual das duas ele deve priorizar? Exatamente. Agora, existem duas questões. Existe uma grande probabilidade dessa pessoa não ser a única ovelha na igreja. Tem mais pessoas para dizimar, ok? Ok. Agora, mas existe uma maior possibilidade ou probabilidade dessa pessoa ser o único filho. Imagina que os pais estão velhos, o que é que podem fazer? Não tem como trabalhar. A situação do nosso país, lá em Angola, nossa pátria, do jeito que as coisas estão. Não, mas tipo, nós vamos ver o seguinte, o que não falta nos nossos dias atuais, certo, são pessoas a passar necessidade. Certo. Então, tipo, vamos imaginar que cada membro da igreja decide pegar no seu dízimo e honrar alguém que está passando necessidade. Certo. Nesse caso, como é que fica a igreja? A pergunta é, a igreja morre ou cresce? Ao contrário, a igreja cresce. Nos dias de hoje, a igreja cresce. O dízimo é para manter quê? A casa do Senhor, certo? Certo. A casa que se referia em Malaquias é o templo físico. Mas qual é a glória da segunda casa? É a glória da igreja. A igreja é a segunda casa. Na igreja, o dízimo e as ofertas servem para quê? Para os obreiros, para os discípulos, para os apóstolos, para as viúvas e para os órfãos. Por não cumprirmos com esses princípios, o que é que acontece? O pastor está de um Range Rover com dinheiro das ofertas e tem ovelhas a andar a pé. Estás a ver? Quando poderia... Calma, mano. Isso acho que isso é uma realidade nas nossas igrejas africanas. Certo. Até no Brasil. Mas aqui em Portugal eu penso que não se vê muito isso. As igrejas, por exemplo, dificilmente tem uma igreja que tem um espaço próprio. Certo. Os espaços são todos arrendados, que tem que pagar despesa, água, luz e tudo mais. Certo. E para quem está à frente dessas igrejas, depende inteiramente da contribuição dos crentes para que a igreja continue, porque se não pagar renda, como é que as coisas aqui são em Portugal? Compreendo. Como é que a falta de dízimo nessas igrejas pode fazer com que a igreja possa crescer? Certo. Aqui já é um contexto assim, mais ou menos diferente. Por quê? Porque os nossos velhotes aqui têm os valores da segurança social, né? Outros são aposentados, trabalharam a vida toda. Agora, imagina um africano que tem... Mano, nós sabemos como é que é em África. Se você está na Europa, você é o José da família. E vem mais uns milhares à tua trás.
Estás a compreender, né? E no bairro você é o que prosperou. Estás a ver, né? Só pelo fato de você estar na Europa. Mano, de uma maneira ou de outra, vai ter pessoas que vão ligar para ti e estão a precisar. Agora, mano, você em todas as casas em Portugal, eu posso te dizer que 80, 90% das casas em Portugal, pelo menos no Natal comeram um bacalhau. E se não comeram é porque não queriam. Estás a compreender, mano? Porque Portugal oferece essas condições de você com o básico poder comer de maneira saudável. E Angola não se tem isso, mano. Agora, imagina, irmão, você nessas condições, o teu dízimo aqui, imagina que é 100 euros, são 100 mil kwanzas em Angola. Estás a ver? Se você não tiver condições de mandar outro valor, imagina que tens esses 100 euros, mano. Vai para a igreja ou vai para os teus pais. Agora, consequências que pode haver se irem para a igreja. Os teus pais podem passar por situações muito humilhantes, mano. Quando já não tiverem ninguém para ajudar. Agora, se irem para os teus pais, tá bom, vão tirar o prédio, vão tirar o espaço. A igreja morreu? Não. A igreja são as pessoas. Congregam nos montes, mano. Ninguém vai morrer. É isso que eu estou aqui a ver. Ninguém vai morrer. Se formos 10 numa igreja com esse pensamento de que se eu não dar a igreja não vai morrer, a igreja morre. Não morre. Não morre quando uma pessoa, se formos 10 a pensar assim. Certo. Olha, a igreja primitiva, aonde é que congregava a maior parte dos tempos? Em casas. Abre o livro de Atos, você vai ver. Foram poucas vezes, acho que é só no capítulo 3 e 5, que apresentam como indo para o templo. E a maior parte das vezes não ficavam dentro, ficavam nos quintais, ou que chamam átrios, biblicamente falando, no espaço de fora. No pátio. E a igreja congregava aí porque não era aceito. Estás a ver? Imagina que se eles passassem a vida toda a lutar por aquele espaço, iriam perder o foco, a visão. Que é o que acontece muitas das vezes. Qual é o foco? São as almas. É claro que uma instituição, e que são instituições, né? Dão a imagem de alguma seriedade. Estás a compreender, mano? Mas a pergunta é, mano, quantos verdadeiros pastores, homens de Deus, estão assim, sem condições, e quantos falsos profetas têm igrejas grandes? E até ímpio olha pro filho do diabo e vê, não, esse é mesmo filho do diabo, mas está laifado, mano. Olha bem, Samuel, tem igreja, tem templo, para não dizer tem igreja, tem templo. Estás a compreender? Agora, aquele templo caracteriza a qualidade do trabalho dele? Não. Ele não está a edificar com pedras preciosas, não está a edificar com barras de ouro, não está a edificar com prata, está a edificar com feno, com madeira e palha. Quando passar no fogo, queima. Se Deus tiver misericórdia e ele se arrepender, é salvo. Se não for, queima no inferno. É simples. O evangelho é muito objetivo. Não é sobre o que você construiu para Deus, é sobre quem você construiu em Deus. Mas agora, tocaste num ponto, né? Já aproveitando a deixa. Falaste um pouco sobre o Ben Samuel. Qual é a tua visão sobre o Ben Samuel? Quando consideras o Ben Samuel um homem de Deus? Qual é a tua visão sobre ele, mais ou menos? Como é que tu vês isso? O Ben Samuel é um entertainer. O Ben Samuel é apenas um entertainer. Mas... Então, tipo, um Ben Samuel e um Gilmário Vemba, você eles vê assim. Ou você vê um Gilmário Vemba mais sério que um Ben Samuel? Olha, o Gilmário Vemba é muito sério. Se você for uma pessoa inteligente, ouvir o Gilmário Vemba num stand-up, geralmente o que ele usa para nos fazer rir são questões muito inteligentes e que nos levam a pensar. O Gilmário Vemba usa a revolução no que ele fala. Quem entende sabe. Mano, você vê o Ben Samuel. O Ben Samuel é mais cômico do que o Gilmário, irmão. O Ben é mais cômico do que o Gilmário. E depois vazou uma série de áudios, né? De alguém que esteve lá. Não sei se filmaram ou viram, mas era claramente a voz dele, aquilo não é editado. Ele admite que aquela é a voz dele, mas que aquilo era um teste, era como Abraão, como Deus testou Abraão, de mata o teu filho e depois, não mata. Era ele a fazer o teste
ao membro da igreja dele. E agora, fale um pouco sobre esse assunto. Quando viste os áudios e viste, qual é a conclusão que chegaste do profeta Ben Samuel? Epá, eu vou fazer primeiro uma pergunta. Okay. É para mim ser gentil ou para mim ser sincero? É para você ser você. Família, Ben Samuel é feiticeiro. Yeah? É feiticeiro, é filho do diabo. E não é inocente que não, ele aceita isso. Ele aceita isso. É filho do diabo. E aí é mesmo um demônio reencarnado. Mas também não é demônio reencarnado. É um ser humano que deu espaço demais para Satanás. Agora, qual é o desejo do teu coração, Reginaldo? O desejo do meu coração é o mesmo que do coração de Jesus. Que todos sejam salvos. Há possibilidades, probabilidades de arrependimento por parte dele. Deus quer salvá-lo. O que a gente tem que fazer? Interceder por ele, basicamente. Amém, amém. Olha, eu estou aqui, né, aproveitando esse teu lado, né, espontâneo, sincero. Tenho aqui alguns vídeos para nós reagir. Gostaria de saber qual é a tua opinião, basicamente, sobre esses vídeos. Você gosta de... Mas antes eu queria a tua opinião sobre o facto do apóstolo Marcelino, né, ter que se chamar de o Elias na Terra. Uma vez porque eu acompanho as tuas redes há muito tempo e eu vi que houve uma época que você publicava muito sobre o apóstolo Marcelino. Sim. E eu gostaria que tu fizesse uma análise sobre o apóstolo Marcelino. Como é que tu vês o apóstolo Marcelino? O apóstolo Marcelino Mário Bento. Apóstolo Marcelino Mário Bento. Até nem conhecer o nome completo. Na época, olha, eu tenho alguma admiração por ele. Yeah. Não por quem ele se tornou, mas por quem ele foi. Yeah. Em Angola, houve um momento em que as pessoas estavam na mesmice. E a história sempre clamou por um momento em que da escuridão ou das cinzas surgisse um reformador que mudasse o curso das coisas. Compreendes? Quando o apóstolo Marcelino surge no monte, falando o que falou, não se enaltecendo a si mesmo, não dizendo que pronto, ele é o Elias, que ele é o Cristo, que ele é a verdade, que sem o evangelho dele ninguém será salvo. Na verdade, pregou muita verdade. Na verdade, o apóstolo Marcelino pregou um evangelho correto e verdadeiro. Existem muitos problemas que existem na ADP, né? Nada contra a ADP. E ele falou muito bem. Existem problemas, eu agora estou a ver aí o João Cabea, não sabia desse lado dele. Mas chegar aí, espera. Porque, mano, o que fora dessas falhas dele, a maior parte das coisas que o apóstolo Marcelino falou é verdade. O mundo está como está, Angola está como está. A maior parte dos pastores, profetas que você vê que vão para a Nigéria vão buscar feitiços. E como é que tu vês o facto dele dizer que é o Elias na Terra? Como é que vês isso? É realmente o Elias na Terra? Há essa possibilidade? Ai, meu Deus. Para além dos dias de Elias, houve outros dias de Elias, que foram os dias de João Batista. Cristo dá testemunho do mesmo, dizendo que nenhum homem nascido de mulher é maior do que João Batista. Ou seja, João Batista era maior do que Abraão, era maior do que Davi, era maior do que Moisés, segundo as palavras de Cristo. Só não era maior do que Adão, porque Adão não é nascido de mulher. Depois, no final da sua carreira, Cristo vai dizer que se vocês creem, esse é o Elias que haveria de vir. No livro de Malaquias... Então, o Elias que haveria de vir já veio. Calma. Também já foi. Calma, tem calma. Okay. No livro de Malaquias, no capítulo 4, diz que nos últimos dias, antes que venha o grande dia e terrível do Senhor, Deus enviará o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, antes que o Senhor venha e fira a terra. Apocalipse, no capítulo 11, fala das duas testemunhas. Uns dizem que provavelmente o que fere as águas
ao fim de se tornarem sangue, pode ser Moisés ou Enoque, porque Enoque foi arrebatado, né? O homem que andou com Deus, mas indiscutivelmente Elias está lá, porque é o homem que faz o fogo descer dos céus. Estás a compreender? Agora, esse Elias é alguém que reencarna? Não, é um Elias como João, é um Elias que surge com as virtudes de Elias. Estás a ver? João vem no espírito de Elias, é as virtudes de Elias, as mesmas virtudes que o Senhor Espírito Santo operou em Elias nos dias dele, nos dias de Acabe, as mesmas virtudes que o Espírito Santo operou em João Batista. Se reparar, se leres bem a Bíblia, as mesmas roupas que João Batista vestia, é as mesmas roupas que Elias vestia a roupa de camelo. Ou as características que João Batista tinha de estar isolado e da maior parte das vezes sozinho, Elias também tinha. Mas o apóstolo Marcelino tem essas características de ficar no monte, deixar o cabelo crescer, essa coisa. Não será que podia ser o Elias desse tempo? Poder ser. Olha. calma, vamos chegar aí. Poder ser, Mauro, poderia muito bem ser. Mas agora, a questão não é o que se parece uma árvore de manga. Esse realmente está a dar frutos. Estás a compreender? Quantos homens de Deus, uma falha ou outra, mas pela misericórdia de Deus ainda são habitação do Espírito. Quantas blasfemas contra o Espírito Santo ele o fez publicamente. Estás a compreender? E ele diz algo que ninguém será salvo se não for pelo evangelho que ele prega. Como é que tu vês isso? Eu penso que depende do modo como podemos interpretar isso. Ninguém será salvo se não for pelo evangelho que eu prego. Qual é o evangelho que eu prego? É o Reginaldo. O evangelho do reino. E não existe um outro evangelho. Se for nessa expectativa, ou nessa perspectiva, aliás, tá bom, é correto. Agora, se for na perspectiva de que as pessoas só serão salvas pelo evangelho que sai da boca dele, não. Isso é o brasileiro, mano. Então, nós temos aqui, né, um vídeo que eu quero que você reage. O vídeo do profeta João Cabé. Conhece o profeta João Cabé? Conheço. Olha, e outra coisa, antes de nós colocarmos o vídeo, eu não sei se o Marcelino, o apóstolo Marcelino, algum tempo atrás, já falou do João Cabé e dizia que João Cabé é falso profeta. Agora, se é verdade ou não sei, mas vamos ver. Câmera para isso. Ele vai reagir. Aquele tipo de Joshua. Você nesse caso uma réplica. É uma réplica. Bom, mano, nesse vídeo nós temos, né? Claramente o profeta João Cabé. Penso que isso é um monte, né? Pelas informações que eu recebi, é um monte que ele tem lá na sua igreja, que é como um santuário, um local de cura, que ele leva as pessoas lá e pronto, sabe, tem algum poder sobrenatural e quando as pessoas tocam, né? Todas as doenças são curadas e tudo mais. Como é que tu vês essa declaração? Primeira coisa, existe um mistério no Ministério de Engano que opera da seguinte maneira. Existe muita gente que recebe cura com sentença de morte dentro de 2 ou 3 anos. Quando você vai para um falso profeta, um filho do diabo, ora por ti, e você cura, dentro de 2 ou 3 anos, se você não se arrepender, crendo no evangelho verdadeiro, você morre, porque você foi vender a tua alma por cura. Existe outro mistério que é, essa pessoa pode te curar
o teu pé porque está inflamado e depois você ficar com câncer, uma doença pior. Então, tenha muito cuidado. Nem tudo que dá resultado é de Deus. Nem tudo que dá resultado é de Deus. Tem muito cuidado. Agora, nós vemos aí duas manifestações, né? Numa aparece TB Joshua, né? E na outra aparece o João Cabeia. Sim. O que se está aí são torneiras, né? Sim. Que essas são como águas purificadoras, Sim. que é algo que se encontra em Israel e em algumas mesquitas, né? E isso não é doutrina da nova aliança, não é doutrina da aliança da graça. Quando Deus quer curar, mano, Ele usa a Bíblia para curar. Eu já ouvi alguns trechos de pregações do profeta João Cabeia, que de fato, ouvindo, é edificante, né? Mas agora nós temos que perceber uma coisa: o que edifica é o fruto da palavra, não é a palavra que ouve. Okay. Existem pessoas que podem estar a pregar o arrependimento e não haver edificação, porque o espírito que está nele não é o espírito de Deus. Ele pode usar a pregação do arrependimento para manipulação. Não vai ter frutos, não vai edificar. Estás a compreender? Mas se alguém, na verdade, carrega o Espírito de Deus, pode te pregar o amor de Deus e a graça, sem te pregar o arrependimento, vai dar frutos de arrependimento. Estás a compreender? Então as coisas funcionam assim. Agora, eu não acredito que essa seja a manifestação do poder de Deus. Até porque, para mim, a maior parte dos homens de Deus que vêm da linhagem do TB Joshua tem sérios problemas espirituais. Só para te dizer, Mauro, uma vez eu estava... Mano, podes citar, se calhar, alguns nomes de homens... Eliseu Agostinho, Tony Calado... Ok. Todos estavam com sérios problemas espirituais. Eles sabem disso. Eles não vão vir a público. Porque vergonha pelo nome que já conquistaram. Estás a compreender? Antes da morte do TB Joshua, acho que foi 2021, né? Acho que ele morreu no princípio de 2022. Mas em 2021... Não, ele morreu no final de 2021, se não estou em dúvidas. Eu estava com um colega, estava com a Geo, já não sei se a Geo lembra-se disso. Nós estivemos a falar e eu estava a ministrar para o Ageu a diferença entre Moisés e a sarça. Que antes de Deus levantar uma geração com homens com virtudes de liderança de Moisés, Deus vai levantar homens com virtudes de sarça. Jesus teve uma sarça, que é João Batista. Estás a compreender? Antes de você ir para libertar o povo, você tem que parar para ouvir alguém que pode não te ministrar a vida toda, pode não te doutrinar a vida toda, mas o que ela vai ministrar no teu interior vai ser como que um gatilho para te impulsionar a crescer em todas as dimensões da tua vida espiritual. Estás a compreender? Muitos querem ser Moisés, querem aparecer para o povo, ninguém quer ser sarça. Muitos querem ser Moisés, ninguém quer estar com a verdadeira sarça, que é Cristo. Por isso é que eu não sou apologista de que você não vai subir num púlpito, por mais que a pregação esteja bem construída, não suba num púlpito para pregar. Se você não passar horas em oração, a tua pregação não vai ter efeito. A não ser que você não teve mesmo tempo e você já tem uma vida de oração ativa. Aí Deus vai ouvir o teu clamor de dias passados e pode atender. Estás a compreender? Então é basicamente isso. E nesse dia eu disse para Ageu, esse ano, antes quando termina, um homem conhecido como de Deus, mundialmente conhecido e é visto nas televisões, vai morrer. Assim mesmo. Final do ano, o mais velho morre. Agora sim, vou duvidar das palavras da minha boca, que saíram da minha boca. Eu creio que eu fui inspirado pelo Espírito Santo. Porque não foi uma profecia que eu cheguei, olha, eu te profetizo isso. Não, comecei pregando. E surgiu. Eu não acredito que TB Joshua foi homem de Deus. Não acredito. Amém. Eu tenho aqui um outro vídeo, né, que eu gostaria que você reaja. Dessa vez é um profeta moçambicano. Né? No momento não lembro o nome, mas depois vamos ver.
Ele trouxe uma... Pronto, isso que ele chama de bolo profético. Que é que ele dá uma fatia de bolo para as pessoas e quando comem o bolo são libertas, né? Libertam, espíritos maus, doenças são curadas, os demônios não suportam ver esse bolo. Mais ou menos isso, vamos ver o vídeo. Controle ele. Elevação. Está já comer sua elevação. Controle. Um bolo para ser elevado. Não. Não pode comer bolo. Hã? Não pode comer bolo. Você também não pode comer bolo. Hã? Não pode comer. Pode comer. Hã? Oh, tá rico. Não. Não pode comer. Mas posso comer? Não. Pode. Não pode comer. Não. Hã? Não pode comer bolo. Nada. Hã? Nada. Nada. Bom, basicamente esse é o vídeo, né? Porque ele vai repetindo isso, vai dar bolo à igreja toda. Mas qual é a tua visão sobre isso? Não será que... Pronto, eu já ouvi vários profetas que se defendem quanto a esses casos. Dizer que Deus não usa todos da mesma maneira. Moisés deu vara, a outro dá... Se calhar Deus não pode ter lhe inspirado a fazer o bolo profético. Olha, a pergunta é possível Deus usar desse modo? É. Estás a compreender? Olha, mano, é possível Deus pegar numa prostituta e usar para pregar em santidade em toda a terra se converter, e essa prostituta ir no inferno. Estás a compreender, né? Mas agora, mano, o padrão que Deus apresenta para a igreja, para os seus servos, de que ele está ou ele não está trabalhando, é a palavra, mano. Sabes quem é a pessoa que lhe deram algo de comer e a seguir recebeu um demônio? Judas. Jesus pega no pão, molha, lhe coloca na boca, e a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento Satanás entrou dentro dele. Você acha que isso que está aí é tão mesmo a receber o Espírito Santo? Tem. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi isso. O Judas recebe o pão, né? Que Jesus, aquele que eu lhe Jesus colocou na boca dele. aquele que eu lhe dar o bocadinho molhado, conforme está lá em João, né? Ele molha e dá. E a partir daquele momento, ele recebe o espírito maligno, nesse caso. Porque no coração dele já tinha intenção, já estava determinado que ele iria fazer aquilo. Por isso é que Jesus vai dizer, olha, alguém vai me trair. Pega, ele dá, diz, agora vai terminar o que você começou. Nesse caso, aquele pão, né, que ele molha, ele dá, pode ser um impulso para ele fazer o que ele já... E não como aquilo é o que chamamos de atos proféticos, né? Tipo, quando Jesus chega e diz, olha, Jesus, Elias na viúva, né? Olha, antes de dar para ti, para o teu filho, dá para mim. E depois, olha, enquanto eu estiver aqui, enquanto não cair chuva da terra, né? Na botija não faltará farinha e não sei se é que não faltará azeite, né? Alguma coisa assim. É basicamente parecido com isso, chama-se atos proféticos. Mas não quer dizer que aquilo é uma doutrina. Aquilo não é ensinamento. Jesus não está dizendo, olha, quando estiver sentado na tua mesa, você vê que um obreiro está te falando mal, está te trair.
pega no arroz que está no prato, mete água, enfia na boca dele, vai ficar endemoniado, depois vai pecar. Não, isso não é doutrina. Isso não é um ensinamento que se passa. Existem coisas que Jesus fez que não é para fazer. Bem. E já, não sei se conheces o profeta Honório Cutano. Honório Cutano, filho do diabo. Bem, fala isso com uma naturalidade. Já tiveste algum contato com ele? Já viste algum vídeo dele? Já vi. No princípio da minha pregação, da minha conversão, já acompanhei pregações dele. Era neófito, Sim. admirava. À medida que eu fui crescendo na graça e no conhecimento, percebi que era um filho das trevas. Ok. Nós Assumido. temos aqui um vídeo dele, não sei se já viste esse vídeo. Já mais ou menos qual é a tua opinião sobre ele. Anjo de Deus, agora dá 4 chapadas. Dá um pontapé na barriga dele. Anjo de Deus, pega pelo cabelo, puxa. Puxa. Não. Anjo de Deus, dá um pontapé na coluna dela. Dá mais pontapé na coluna. Agora, dá uma chapada na cara. Agora dá 10 chapadas, 10. Contaram mesmo se chegou 10 ou passou? Eu acho que passou 10. Ui. Não, podes repetir. Vai perceber que passou 10. Passou 10, ui. Ai, irmão. Repete. Vai ver que passou 10. Outra coisa. Cara, eu vou contar. Vê. Agora, dá uma chapada na cara. Vai. Uma, Agora dá 10 chapadas, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 11. Olha, tá no chão, vê no chão, vê no chão. No chão ainda girou. E a igreja glorificou. E a igreja glorificou. Agora, me diz uma coisa. Essa irmã foi edificada em quê? Para ser salva e não queimar no inferno. Epá, eu não sei. Ela foi humilhada publicamente. Vamos analisar com calma. Mas um homem que tem poder para dar ordem nos anjos lhe dá 10 chapadas, como homem assim pode não ser um homem de Deus? Eu tenho que perceber essa parte. É assim, Mauro, existe uma probabilidade de um falso profeta profetizar muito e o que ele profetizar aconteceu. Existe uma grande probabilidade de um verdadeiro profeta profetizar muito e o que ele profetizar aconteceu. Sabe por quê? Quando Deus diz assim, olha, a palavra que sai da minha boca não volta vazia, antes faz aquilo que me apraz, aquilo que eu ordenei. Estás a compreender? Deus declara a palavra que é Cristo pelo Espírito e os anjos trabalham moldando circunstâncias para que se cumpra conforme Deus determinou. Por isso é que a Bíblia vai dizer que eles são espíritos ministradores, são ventos, labaredas de fogo, né? E apoiam aqueles que vão herdar a salvação. Estás a compreender? Então não é a tua palavra que se cumpre, não. É a palavra de Deus que sai da tua boca, como é ordem para os anjos, eles trabalham para aquilo. Agora, imagina um filho do diabo desse, de alto escalão, né? Filho legítimo de Satanás. Tem legiões de demônios que lhe obedecem. Então, nesse caso, estamos diante de demônios. São demônios, mano. São demônios. Eu uma vez, Mas tipo, não há possibilidade de serem mesmo anjos. Não há, irmão. Quem na verdade conhece os verdadeiros. Sabes o porquê que eu te digo? Eu não digo isso só porque não ouvi falar, análise, não, mano. Foram situações que a gente sentou, viu pessoas que saíram da igreja de falsos profetas e a gente aprendeu. Aquela foi nossa escola, mano. Eu e o profeta Elias. O profeta Elias foi meu mentor na fé durante 3 anos. 3 anos. E eu lhe acompanhei em missões que a gente fazia em Luanda. Íamos em casa, orávamos por pessoas e tal. Houve um caso de uma senhora
era próspera, era muambeira, comprava cenas fora, vendia cá em Angola e as coisas dela corriam bem. Vai nas igrejas dos falsos profetas, vira já dizimista, conhecido. Sabe quando as pessoas querem reconhecimento? Dizimam, ué, estás a compreender? Irmão, essa senhora lhe profetizaram, olha, disseram, houve alguém na tua vida e tal, vai voltar, esse é o teu marido. Quando o cara voltou, sabe o que aconteceu? Desgraçou a vida sentimental da senhora, desgraçou a vida financeira da senhora. Agora me fala, aquele é Deus que enviou. Uma dizimista fiel, uma mulher compromissada com a obra. Deus enviou alguém, Deus mesmo dos céus, para lhe honrar. Enviou alguém para lhe destruir a vida dela financeira e a vida dela sentimental e divorcia. Isso é bíblico, não é? Agora, como é que a profecia se cumpriu? Houve um decreto nas trevas. Vamos fazer cumprir, vamos destruir a vida dessa mulher. Ok. É um plano já todo elaborado. Arquitetado, mas as trevas te conhecem. Você se meter aqui sentado, homens, se o pastor Elemento Surpresa vivesse aqui em Portugal, ia ele incomodar só para começar a ver aqui no teu programa. Se eu ver aquele mais velho, aquele mais velho é louco. Se você ouvir aquele mais velho, aqui toda hora de receber, vai ter um monte de problema aqui em casa. Mamãe Stefania vai falar, oi, já não quero mais problemas aqui. Sabes o porquê? A verdade traz luta, mano. Agora, há uma coisa que nós devemos levar em consideração. Muitos desses que apareceram a cometer um escândalo ou outro, seja na Igreja de Deus, na Assembleia de Deus Pentecostal, seja na Igreja Batista, seja nessas igrejas proféticas, às vezes são pessoas que em determinado momento andaram naqueles caminhos, mas já não pertencem àquele mundo, uns se arrependeram, desapareceram, mano. Nós temos que ter capacidade, uma mente emancipada, preparada para isso. Às vezes o que você não encontrou a assaltar bancos não é ladrão, foram as circunstâncias. Estás a compreender, né? Agora, se a gente pegar nessas imagens e falar, não, o fulano é isso mesmo. Não, ele não é isso. Estás a ver? Ele é o que as circunstâncias lhe tornaram. Às vezes a fome estava demais. Foi se vender. Estás a ver? E você não sabe se 2025 vai ser de fato um homem de Deus. Mas agora, índices que mostram isso é que eles perdem quem era falso profeta e se torna homem de Deus, perde muitas regalias, perde reconhecimentos, tem muitas portas fechadas. Ele paga o preço. E quem era feiticeiro, sai das trevas, tem 2 anos de luta constante. Depois você pode declarar essa pessoa liberta ou não. Porque pode voltar nas trevas e congregar. Você vai pensar que está liberto. Do jeito que vai trabalhar a igreja. Às vezes é uma criança de 10 anos. Aproveitando que estamos nesse assunto sobre Moçambique, né? Tivemos um conhecimento que também estás a apoiar uma obra lá. Certo. E nós queríamos que falasses um pouco mais disso, como é que estão lá as coisas. Amém. Na verdade, meus irmãos, eu não sou um apoiador, né? Sou um obreiro mesmo de lá. E nós sabemos que Moçambique nesse momento está a passar por uma fase muito delicada. O que está acontecendo em Moçambique já era para acontecer em muitas nações africanas. Eu não sei se dou graças a Deus ou não que não tenha acontecido. Até em Angola. E quem está a sofrer é o povo, sobretudo o povo de Deus. Então, graças a Deus, por uma questão de propósitos divinos, o Senhor Jesus me uniu ao apóstolo Ramiro, né, que está lá com uma obra, que eu me esqueci o nome da cidade, depois podes fazer passar o vídeo. Shalom, irmão Reginaldo, paz e graça, paz e graça. Irmão Reginaldo, nós estamos em Moçambique, na província da Zambésia, no distrito de Nicoadala, amém? É uma zona boa para agricultura, uma zona própria para agricultura de arroz, é uma baixa, é uma zona rural, onde não tem condições suficientes para sobrevivência,
as pessoas optam para a agricultura, né? Mas é preciso comprar a terra ou alugar a terra e comprar semente e supostamente dar a algumas pessoas um valor para fazerem a terra para o cultivo do arroz. A agricultura básica daqui é o arroz. E as pessoas sobrevivem também através de venda de frutas, legumes, como consegues ver. Aqui é mesmo uma zona rural, onde eu vim para pregar a palavra, né? Para pessoas que precisam de ouvir essa palavra. É uma zona mesmo rural. Dificilmente as crianças têm condições para comprar cadernos, sapato, as mulheres, material de higiene, penso, né, de higiene para as mulheres. Mas eu não, nessa primeira fase de trabalho, quero investir mais nas crianças, né, para dar caderno às crianças e começar a educar as crianças. Desde pequeno as crianças entenderam o que é Jesus e vão crescendo assim. As adolescentes, crianças e também viúvas. Tem lá crianças necessitadas, estão em situações precárias, né? E para você, meu irmão, minha irmã, dentro ou fora da igreja, que pertences à comunidade africana, seja brasileira ou europeia, se puderem dar uma ajuda a essa gente, salvaguardar a educação daquelas crianças, está se passando muita fome. Eu sou testemunha, tenho visto isso, tenho ouvido isso. Tem aí o meu apelo para que se possa ajudar essa gente em nome de Jesus. Na verdade, a obra que o mundo, quando a Bíblia diz que toda a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, são nesses detalhes. Nem sempre é bolo para comer, é você ajudar um necessitado, honrar com os teus bens, teus pais, tua mãe, tua comunidade, o local que você cresceu, olhar para nações que estão em guerra, ajudarem da melhor maneira possível. Vamos ver o exemplo do evangelista Josué Irion, que entrou na Índia, mesmo estando matando cristãos, destruindo igrejas. Olha para a agência missionária Portas Abertas, que entram no país, Janela 1040, países que não são permitidos a propagação do evangelho, pregam no Egito, pregam em vários lugares que o evangelho é mesmo proibido e almas estão a ser salvas. Amém. Amém. Pessoal, o Reginaldo, essa preocupação que ele coloca é muito séria. Eu vi as imagens, né, da igreja lá, da obra, e eu vou partilhar essas imagens aqui com todos vocês, para vocês verem. E eu fiquei comovido. Penso que eu até partilhei isso com ele. Eu vi que às vezes quem não tem nada, né, chega a fazer um esforço enorme, mais do que muitos de nós que temos alguma coisa. Se calhar você lá em casa pensa o seguinte: eu tinha que ser um empresário para ajudar, eu tinha que ter alguma coisa. Nós estamos a falar de Moçambique, pessoal. É uma realidade muito diferente da nossa. Se calhar com uns 5 euros que você tem, ou 10 euros, né? Quando se envia para lá e converte-se para a moeda de lá, é muito dinheiro e estarias a ajudar uma igreja, né? Umas crianças que estão desfavorecidas. Se você estiver interessado em ajudar, eu vou deixar o meu contato, vou deixar também o contato do Reginaldo, vou deixar aqui as coordenadas bancárias para vocês então poderem ajudar. E pronto, está aí o número do Reginaldo, se vocês quiserem entrar em contato diretamente com ele, querem saber mais sobre a obra, né? E nós estamos aqui para apoiar e contamos com o apoio de todo o corpo de Cristo, todos os nossos irmãos da igreja, todos os nossos amigos, pastores, presbíteros, todos aqueles que se comovem com o bem-estar do próximo. Então eu queria deixar essa preocupação com vocês. Contamos com todos os vossos apoios, com as vossas orações, e muito obrigado pela vossa atenção.
Mas não, breves considerações, queres deixar mais alguma recomendação, algum conselho para quem está lá em casa, algum versículo, tens alguma... Sobre a situação do bolo, eu me lembrei de um detalhe, Oh. achei que é muito engraçado. Eu uma vez vi no TikTok um vídeo do pastor Marcos Feliciano, pastor famoso das Assembleias de Deus. Já é pregador das antigas. Ele conta um testemunho de uma criança que acho que tinha 12 anos, que na escola, no tempo de Halloween, como é que eu posso dizer? A mãe de uma das crianças que completou a idade ou coisa parecida, leva lá bolo e distribui para todas as crianças. Quando essa criança chega no culto, no momento da pregação, a criança vomita. E nós sabemos que existem coisas físicas que são consagradas nas trevas, através da pregação da palavra, a libertação, e você pode vomitar. Outros até ficam com disenteria. Nunca viste isso, Stefano? Outros até ficam com disenteria. Então, há que se ter muito cuidado. O que liberta mesmo é a palavra, não só ouvir, praticar. Pode haver libertação por imposição de mão. Não devemos ser ignorantes quanto à manifestação do poder de Deus através dos seus dons espirituais. Está no capítulo 12 de 1 de Coríntios. Lá acima no capítulo 12 de Romanos também fala um pouco desses dons de serviço e dons do Espírito. Então, não podemos ser ignorantes quanto a isso. Não vamos ser incrédulos. Não, Deus não age mais em poder, só age através da palavra. Não. Mas agora, o Deus que liberta pela palavra, vai deixar mesmo a palavra de lado para mandar fazer bolo e vos dar bolo. Analisa. A palavra que edifica, a palavra que converte. Eu posso lhes dizer, com toda a sinceridade do meu coração, eu digo isso sem medo. A maior parte das igrejas em África, em Angola, a maior parte daquele povo que fica, milagre, não estão convertidos. Não são convertidos. Se as igrejas em Angola fossem, na verdade ou verdadeiramente convertidas, haveria menos prostituição, haveria menos roubo, haveria menos corrupção. Esses endemoniados aí no poder iam se converter. Então, as igrejas de Angola, na maioria, não estão convertidas. São pessoas ignorantes, são pessoas egoístas. Elas vão lá não por causa de Jesus, mas por algo que elas querem que Deus faça na vida delas. Esse é o ano que Deus vai me engrandecer. Esse é o ano da nova dimensão. Olha a nova dimensão, vai se convertendo, seu endemoniado. É basicamente isso. Vamos servir a Deus com tudo que somos. Vamos servir a Deus com tudo que temos. Somos homens, temos falhas, vamos cair, não dá para ficar no chão. Até os grandes também caem. Então, é basicamente isso. E desejo para vocês um feliz ano novo, né? Amém, amém. Então, pessoal, muito obrigado por terem nos assistido até aqui. Deixem os vossos likes, não esquecem, se esqueceste de colocar lá no princípio, coloca já agora o teu like, o teu comentário. Partilha com quem, com os mais próximos, né? Com quem precisa ouvir isso. E até a próxima. Valeu.